Um julgamento que começou na terça-feira no Tribunal Superior Eleitoral julga pela primeira vez um caso de fake news nas eleições. O julgamento do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini, do PSL, pode ser o primeiro passo para que outras pessoas que propagam informações falsas sobre as eleições, urnas eletrônicas, sejam julgadas. Entre elas, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro é investigado pelo TSE por uma situação muito parecida neste ano. Ele fez, inclusive, uma live para afirmar que a urna eletrônica e o sistema de votação brasileiro não são confiáveis. Isso sem apresentar provas. E sobre esse assunto agora, eu vou conversar com a Marina Moraes. Ela é advogada, mestre em ciência política e vai falar com a gente ao vivo, direto de Brasília. Boa noite para você, seja bem-vinda. Muito boa noite, obrigada. O que significa na prática um julgamento como esse, principalmente se o deputado Francischini for condenado? Bom, a gente tem aqui uma série de pontos muito importantes para entender como o TSE vai se posicionar sobre o assunto para os casos que virão, né? No caso específico, a gente tem dois pontos que são de atenção. O primeiro, como ele já era deputado na época que ele gravou esse vídeo, ele estaria acobertado pela imunidade parlamentar, ou seja, ele estava falando como candidato ou como uma pessoa que ocupa um cargo público e que teria a prerrogativa de defender uma mudança no sistema. Segundo ponto, o TSE tem dúvidas sobre se as redes sociais, por serem um espaço privado, em que você convive com pessoas que já têm uma tendência a te seguir, a acompanhar o seu conteúdo, se elas podem ser encaradas como meio de comunicação, da mesma forma que a gente encara a televisão, o rádio, ou seja, outras plataformas que chegam ao eleitor mesmo que ele não as busque. Então, a gente tem aqui, no mínimo, dois indicativos de entendimento do TSE sobre a questão da imunidade e sobre a questão do uso das redes sociais para fins de abuso dos meios de comunicação, sem prejuízo, claro, de uma análise mais enérgica do TSE em reprimir essas fake news sobre o sistema eletrônico de votação e a urna, que certamente não será ignorado na matéria de mérito, né? A gente ultrapassando essas questões processuais. Marina, qual que é a diferença, por exemplo, se o deputado... aquelas duas questões, ou ele agiu como deputado ou ele agiu como cidadão comum. Tem diferença nisso na hora do julgamento? Certamente. Os parlamentares, eles têm essa imunidade, né, de poderem se manifestar sobre assuntos de interesse, mas essa imunidade, ela alcança alguns limites, né, que seriam, por exemplo, não incitar a população contra as instituições, enfim. Há uma série de precedentes do STF relativizando essa questão da imunidade. E no caso da live específica, é importante mencionar que, embora ele também ele tenha invocado muitas vezes essa questão da imunidade parlamentar, o Francischini não se apresentou necessariamente como candidato. Ele não ficou fazendo menção a pedido de voto, ao partido, nem atacando outros candidatos, o que é um ponto que o TSE também vai ter que enfrentar, porque a gente tem a figura do indiferente eleitoral, ou seja, aquelas falas que a gente fala, mas que não tem uma ligação direta com a condição de candidato. Então, o TSE tem aí muita matéria para enfrentar nesse caso. E como é que está o julgamento do TSE? O julgamento foi iniciado na terça-feira, na sessão que acontece à noite. O relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele já prolatou um voto muito extenso, minucioso, dando provimento ao recurso e cassando o mandato do deputado Francischini, além de declarar a inelegibilidade como consequência, e já foi acompanhado pelos ministros Sérgio Banhos e Mauro Campbell. O ministro Carlos Horbach pediu vista dos autos, porque ele inicialmente tem um pouco de discordância com essa tese, e o ministro, assim que se sentir preparado a votar, vai devolver o processo para que os outros ministros decidam acompanhar a eventual divergência ou acompanhar o relator, e aí é que a gente saberá o resultado do julgamento. Marina, o presidente Jair Bolsonaro falou também contra as urnas eletrônicas, falou em fraude, falou muitas outras coisas, mas não apresentou provas. Ele se enquadraria também nessa situação? Então, a gente tem uma outra diferenciação, que essas falas do Jair Bolsonaro não foram feitas no contexto, né, da campanha eleitoral,
daquele momento específico. Então, analisa-se aqui uma gravidade, uma ofensa à legitimidade das eleições um pouco mais abstrata, mais voltada, inclusive, para o pleito de 2022, né? Querendo desacreditar o eleitor nas eleições do ano que vem. Seria um caso, assim, a moldura fática é diferente, mas entendo que sim, o pano de fundo na questão de analisar o impacto dessas fake news da urna em como o eleitor se comporta e como as eleições são legítimas ou ilegítimas, acho que o caso tem a contribuir, sim. Marina, muito obrigado. Boa noite para você. Boa noite, muito obrigada.